Bom dia, meus amados, meus irmãos. Um feliz sábado para todos. Conforme nos prometi, hoje eu farei a sétima parte do estudo que nós estamos realizando sobre os dízimos e ofertas. Eu creio que esse estudo de hoje, eu peço a vocês que vocês possam ter um pouco de paciência. Talvez ele possa se prolongar, mas é por ser o último. E tem coisas aqui que nós vamos estudar, que a Bíblia vai nos mostrar, que vai concluir esse estudo e vocês vão poder entender a vontade de Deus. É de suma importância. E também de suma importância para que certas pessoas que deixam de adorar a Deus, indo na igreja, se congregando, por causa desse motivo, que realmente essa questão de dízimo, ela se tornou uma pedra de tropeço. Poderia muito mais pessoas estar frequentando a igreja e não é por causa disso. E isso não é a vontade de Deus. E digo mais, eu não estou aqui questionando o dízimo, eu estou questionando a maneira como ele é entregue, a maneira como as igrejas o fazem. E muitas delas, escandalosamente, fazendo de maneira irracional, entendeu? Irracional, desprezível, entendeu? Usando, mercantilizando a palavra de Deus, usamos como benefício próprio, para dizer mais, roubando o pobre. E isso Deus não aceita, Jesus nunca quis. Então eu peço a Deus nessa manhã que nos ilumine mais um dia, Senhor, e que você encha meu coração com aquilo que o Senhor quer que seja dito. Mais uma vez eu peço a você que está me ouvindo, que já participou dos 6 estudos anteriores, você que inscreva nesse canal e compartilhe essa mensagem. Talvez isso nós vamos chegar no último estudo e vamos aprender algo mais, um pouquinho mais sobre isso no último estudo. Que você se inscreva neste canal, que outros estudos virão. E você pode voltar, você que não pegou o número 1, a parte 2, a 3, 4, pode voltar. Por favor, compartilhem isso, que pessoas precisem, talvez pessoas serão salvas por esse estudo. Talvez pessoas poderão começar a ir na igreja por esse estudo. Eu não estou aqui proibindo ninguém de dar o dízimo. Quem quiser dar, que dê. Mas que fique bem claro que você não é obrigado a dar. E nós vamos estudar isso aqui hoje. E vamos começar logo com Jesus, porque eu disse que o dízimo foi criado lá em Moisés, quando foi feito o tabernáculo. Aquilo ali foi uma situação que Deus permitiu, foi inspiração de Deus. Precisava fazer-se um tabernáculo, Deus queria morar ali no deserto com ele, e aquele tabernáculo ia durar muito tempo, quase que o tempo de 40 anos de deserto, de travessia, e teria que ser pessoas consagradas para trabalhar na montagem e na desmontagem daquele tabernáculo, que era feito várias vezes, às vezes no mesmo dia eles desmontavam e saíam de lugar, era tipo assim, eles eram nômades. Então, mas só aquelas pessoas. Então, aquelas pessoas não tinham tempo para trabalhar, então eles tiravam os dízimos, as dízimas, que eu falei que era alimento, e sustentava aquelas famílias, porque não tinha dinheiro naquela época. E Deus pediu para fazer, mas ali foi uma aliança que ele fez com Moisés ali, foi ali um momento oportuno, e aquilo ali perpetuou o Velho Testamento todo, porque tinha os Levíticos. Mesmo depois que Moisés atravessa a terra, que ele não atravessa Josué, mas a arca vai, durante os reinados todos ali no Velho, até no início do Novo Testamento, o sistema levítico existiu, mas depois ele para, porque nós vamos ver que quando Cristo ele chega, ele faz uma outra aliança. Todos nós sabemos que existe uma nova aliança em Cristo Jesus, e é nisso que nós vamos nos apegarmos agora. É isso que nós vamos estudar agora.
Primeiramente, vamos voltar às igrejas, aonde eu acho que ela está errada. A maioria das igrejas dizem o seguinte, em relação ao dízimo. Primeiro o dízimo, primeiro de Deus. Se você tem igreja que diz, se você tiver que pagar sua conta de luz e seu dinheiro que está ali é o do dízimo, se você não tirou, deixe de pagar sua conta de luz e vai dar o dízimo. As igrejas pregam isso. Há igrejas que tem crentes que estão ali no banco ali, que são negados, por exemplo, de participar de um coral. Às vezes a pessoa tem um dom da palavra de fazer uma ministração de uma pregação, porque ele não é dizimista. Porque eles têm o dízimo como uma coisa sagrada, mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Eu vou dizer por quê. Vamos começar com Mateus. E outra coisa, no Novo Testamento a palavra dízimo não aparece. Vocês podem procurar no Novo Testamento a palavra dízimo, ela não aparece. Ela vai aparecer no Novo Testamento mais ou menos lá em Hebreus, quando cita Abraão como o pai da fé, que fala do negócio de dízimo. Mas nós já estudamos lá no primeiro estudo que o primeiro dízimo que foi dado por Abraão, não por ordem de Deus. Ele deu de livre e espontânea vontade. Então, o que se fala sobre dízimo lá em Hebreus está relacionado lá a Abraão, lá no primeiro estudo que nós falamos, que ele deu a Melquisedeque o dízimo de livre e espontânea vontade, não foi de Deus. Agora, o Novo Testamento todo não fala em dízimo, fala assim em ofertas. Ofertas. Tanto Jesus quanto os seus apóstolos. E outra coisa também que é errado, que você me mostrem na Bíblia, aonde que pastor tem salário. Quem inventou isso? Quem inventou? Igreja Romana, Igreja Cristã Católica, que foi a primitiva que estuda por prova, depois que ela passa a ser a Igreja Católica Romana, que começou a inventar esse negócio de salário de padre, e daí depois veio a reforma, os protestantes, diga-se de passagem, que protestaram por muitas coisas, mas esqueceram de protestar sobre isso também. Porque eu pergunto a vocês, os primeiros seguidores de Cristo, quando Cristo montou a igreja, Cristo tinha salário? Pedro tinha salário? Mateus tinha salário? Ninguém tinha salário. Ninguém tinha salário. Paulo chegou a dizer assim, não sou pesado a ninguém, prega a palavra por amor e tiro do meu próprio sustento. Paulo fabricava tenda. Eu acredito que a Pedro também, ele pregava, ele seguiu Jesus. Mas como é que ele arrumava dinheiro? Olha, ele não pregava 24 horas, não. Ele tinha seu momento. Pedro, ele tinha profissão, ele era pescador. A Bíblia não relata, mas eu acredito que Pedro, nos seus momentos que ele se afastava de Jesus para poder fazer um descanso qualquer, ele ia lá, pescava o seu peixe e vendia, porque Pedro tinha uma obrigação, ele sustentava a sua sogra. Mesma coisa João, pescador, todo mundo. Então, e eu conheço igrejas que eu não vou citar assim muito aqui, mas eu vou conhecer, por exemplo, uma igreja, por exemplo, a Maranata. A Maranata, um pastor não tem salário. Quem são pastores da Maranata? Médico, dentista, advogado, pedreiro. São pastor, meu amigo. É vocação, é dom. Então, quando você está pagando pastor, aquilo ali passa a ser o quê? Ali já não é mais dom, um profissionalismo. E pregar e falar de Deus é feito de graça receber, de graça vos dava, você tem que passar para frente. Eu não acho certo salário, porque quando a pessoa começa a ter o salário, e diga de passagem, há pastores aí com salário maior do que deputado. Quando você começa a trabalhar por dinheiro, aí passa a vir o profissionalismo, e o profissionalismo com o espiritual não bate. É por amor. Você tem tempo, eu disse ontem, nós temos 24 horas por dia, 24 horas que Deus soube dividir. Deus é matemático. 8 horas para trabalhar, 8 horas para descansarmos e 8 horas para trabalharmos na obra de Deus, e aí é de graça. Mas como é que o pastor vai dar assistência à igreja? Ele pode dar sim, porque existe pastor, a maioria das igrejas tem pastores e tem
os obreiros. E muitas igrejas usam obreiros para pregação. Se aquele pastor estiver trabalhando hoje e não puder ver, ele põe um obreiro para pregar e o obreiro não recebe nada. Aquelas pessoas ficam na igreja e não recebem nada, só quem recebe os pastores. E tem igreja aí que pastores, que além de receber bem, eles têm casa própria, plano de saúde para ele, para os filhos, faculdade, hospitais particulares, tudo de graça, fora os salários exorbitantes que ele ganha. Aí vira, sabe o que? Profissionalismo sai fora. Eu sou contra. Eu sou contra. E eu falo a verdade, eu tenho um desejo no meu coração de um dia ter uma igreja para pregar a vontade, que eu sou apaixonado com a palavra de Deus. Apesar de não ser pastor, mas estudo muita palavra, tenho vontade, porque obreiros pregam. Qualquer um que tiver dom prega. Mas se eu montasse uma igreja, minha igreja, eu acho que eu escreveria lá em cima: aqui não precisa de dízimo. Ofertas não, é diferente. Porque uma igreja, ela tem um gasto. Ela tem um gasto, ela tem um aluguel para ser pago, ela tem material de limpeza, tem tudo isso. As ofertas dão, e isso as pessoas dão, porque já está no coração do ser humano. O ser humano, quando procura a igreja, ele já está com o Espírito Santo tocando a ele para ir. E ele já está indo com amor. E se ele ali não se sentir extorquido, ele vai dar de próprio coração, ele vai dar a oferta dele. E eu vou te falar, e se for uma igreja de Deus abençoada, Deus provê aquela igreja sem ficar pedindo dízimo. E tem igreja que pede primeiro dízimo, segundo dízimo, terceiro dízimo, vende toalhinha, vende não sei o que lá. Eles só querem arrecadar. Conforme eu disse, Jesus está voltando para ter tanto dinheiro. E não precisa fazer igrejas mirabolantes enormes, templos de Salomão, não. Uma igreja pequenininha, que é uma cidade igual a minha, por exemplo, uma igreja pequenininha, mas que fala a verdade. E você põe uma cadeira aqui, uma cadeira ali, vai entrando, vai crescendo, e ali só com as ofertas. As ofertas eu não sou contra. Eu sou contra você oprimir a pessoa e obrigar ela a dar o dízimo. O dízimo é 10% de um salário mínimo. Uma pessoa que ganha salário mínimo, tira 10% do salário mínimo de uma pessoa, se não vai fazer falta. Nós sabemos hoje os impostos que nós pagamos aí, a gente sai pagando tudo aí. Quando a gente vê, se sobrar 10, 15% do bruto, sobrar 10, 15%, é muito. Como é que você vai tirar 10%? Até mesmo um rico que tem uma empresa aí, se ele for pagar os impostos dele mesmo, total mesmo, se ele for um cara honesto, se ele tiver 15, 16% de lucro, é muito, ele vai dar 10%, e aí? Isso não tem cabimento, Jesus não quer isso. E vamos ver o que Jesus fala. No Novo Testamento, eu garanto, não fala a palavra dízimo, pode procurar. E como é que Jesus já começa o Novo Testamento? Como eu disse, as igrejas falam que se diz: primeiro o dízimo, depois o resto. Mas Jesus não fala isso. Vamos lá, Mateus, olha o que Jesus fala, logo em Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Mateus, o que ele fala a respeito das ofertas? Porque ele não usa a palavra dízimo, ele usa a palavra oferta. Em Jesus, a palavra dízimo já não existe, fala oferta. O que ele fala sobre as ofertas? Mateus 5, versículo 23 e 24, ele diz assim: portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que deve o seu irmão, que tem algo contra você, deixe a sua oferta diante do altar e vá primeiro reconciliar-se, pagar o seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Jesus aqui já desmente a igreja. O que as igrejas falam hoje. Primeiro você deixa de pagar quem for preciso, mas primeiro é de Deus. Jesus falou não. Não adianta você trazer a sua oferta aqui, e nem fala disso, trazer a sua oferta para a igreja e deixando um atraso lá com um irmão qualquer, com mercado, com padaria, seja com o que for. Porque se você é crente, você não pode dever a ninguém, meu irmão. E outra coisa, Deus não precisa do seu dinheiro. Quem precisa de dinheiro é o homem. Deus, ele é dono do ouro e da prata. Então aqui de cara já cai por terra essa palavra que essa igreja fala, que primeiro é o dízimo. Está aqui. Deixa a sua oferta ali. Volte primeiro e acerte com o seu irmão. Está escrito aqui em Mateus 5, capítulo 23 e 24. Qual era a preocupação de Jesus? Jesus, ele viveu numa época que não existia esse sistema de dizimais.
E ele pegou, logo de cara, 2 charlatões que parece que foi exemplos para o charlatanismo que temos hoje dentro de alguns templos aí, que eu não vou citar nome, que todo mundo vê na televisão, pelo amor de Deus. Ele pegou ali um sumo sacerdote da época, que era Anás, e o seu genro, que era Caifás, que ia ser o seu sucessor, que eu falei que todos os sumos sacerdotes, todos os sacerdotes, eles vinham da linhagem de Arão. Eles eram Anás e Caifás. Anás era o sumo sacerdote, Caifás era o seu sucessor, que era seu genro. 2 ladrões, milionários. Eles pegavam os dízimos, ainda estavam aí no sistema dízimo. De um lado, os romanos roubavam os impostos. Os judeus que trabalhavam para o romano pegavam os impostos e roubavam acima dos impostos, não roubavam. E do outro lado, na parte espiritual, as dízimas, que era quento, que era dízimo de comida. Ele fala lá, ó, vocês que trazem o quento, o dízimo do quento, da hortelã, esquecem-se das outras coisas. Que outras coisas? Esquece dos pobres, das viúvas. Ele fala aí, Deus dá muito. Jesus, ele é completamente. Um dia, nesse tempo onde ficava Caifás ali, que era tanto charlatanismo ali, que ele faz uma corda, um rei, e sai metendo o cacete, batendo todo mundo. Ele fala: não faz da casa do meu pai um antro de ladrões, comércio de ladrões. Se Jesus estivesse vivo, ele estaria entrando em diversas igrejas aí fazendo isso hoje. Jesus era contra isso, está escrito isso na palavra de Deus. Vocês sabem disso. Então aí, está mostrando aqui, entendeu? A preocupação que Jesus sempre falava é o seguinte: cuidem dos enfermos, dos necessitados, dos órfãos e das viúvas. Jesus arrecadava e ganhava oferta, Com quem ficava a oferta dele? Com ladrão, com juros, de tanta importância que tinha dinheiro. Eu te pergunto, Jesus tinha a vida de rico? Abraão naquela época não tinha. Tinha sim, ainda. Anás e Caifás eram milionários, viviam em cima do dinheiro dos dízimos. Jesus não poderia, tinha muito mais popularidade. Jesus, em 3 anos de ministério, ele fez mais popularidade que qualquer ser vivo no universo. E poderia ter caravanas de camelo, que naquela época tinha as caravanas de camelo, ter 1000 camelos. Jó não tinha? Jó não era milionário? Era bem antes de Jesus. Por que Jesus naquela época não poderia ter? No entanto, não. Jesus era um homem simples, que só tinha uma sandália e uma mala. E quem andava com ele simples era também. E nenhum deles tinha salário. Jesus, ele dava importância à misericórdia. Ele mesmo disse: sacrifício e ofertas eu não quero, o que eu quero é misericórdia. Misericórdia. E nós não vimos isso hoje mais. A oferta é uma coisa, dízimo é outra. Oferta você dá de coração. E quem viveu com Jesus? João, na carta dele, ele fala: do que dele vimos e ouvimos, dele nós testificamos e passamos para você. Está lá em 1 João. Então, eles viveram com Jesus, eles trabalharam. Você vai ver as cartas paulinas todinhas, você não vai ver ele falar em dízimo. Você não vai ver Pedro falar em dízimo, você não vai ver Tiago falar em dízimo, você não vai ver Mateus falar em dízimo. Aqui no Velho Testamento, no Novo Testamento, você não vê. Jesus tinha essa preocupação. Paulo ainda vai muito mais longe ainda. Quer ver uma coisa? Paulo, o apóstolo mais sábio que tinha, é o maior teólogo da Bíblia. Foi chamado depois da morte de Jesus. Ele foi chamado para trazer para nós, os gentios, as palavras. Olha o que Paulo fala sobre oferta. O que ele fala sobre oferta, que também não usa para ninguém do Novo Testamento, nenhum discípulo de Jesus, nenhum apóstolo usa a palavra disso. O que ele fala das ofertas? Vamos lá aqui, ó, Paulo, vamos em 2 Coríntios 9:7. Olha o que Paulo fala. Paulo veio bem depois da morte de Jesus, ele aparece no cenário depois da morte de Jesus. Então, ele tinha todos os motivos para seguir a linhagem dos dízimos. Mas o que ele fala dos dízimos e das ofertas? 2 Coríntios, amigos, eu estou indo na Bíblia,
para não deixar depois, vocês voltem o vídeo, 2 Coríntios 9, capítulo 9, versículo 7. Olha só. Ele está fazendo uma exortação de generosidade, entendeu? Ele começa assim no capítulo 9, no versículo 6. Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura também colherá com fartura. Está falando em semear, fartura, colher, alimento. Entenderam? Ele está fazendo uma exortação na igreja de Coríntios porque ele está pedindo uma ajuda para o povo de Jerusalém que estava passando muita fome. E ele não estava lá em Coríntios. Ele manda uma carta para a igreja que ele iria visitar lá e ele precisava de uma ajuda, de mantimento para o povo que estava passando, porque o povo naquela época era muito faminto. Os Caifás, os sumos sacerdotes, eles comiam tudo, como hoje essas igrejas vivem comendo aí, deixando o pobre passando fome, os humildes, pobres na sua totalidade de fé, levando o pouco que tem, entregando na mão desses mercenários, entendeu? Então ele fala assim, no versículo 7 do capítulo 9 de 2 Coríntios, Paulo continua, cada um dê conforme determinou em seu coração, mas não dê com pesar, ou com olha só, e com obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tudo o que é necessário, vocês transbordem toda boa obra, como está escrito. Olha só, cada um dá conforme está no seu coração, conforme as suas posses, mas dê com alegria. Você, quando dá de livre e espontânea vontade, meu irmão, e você está numa igreja abençoada, você vai dar. Você é capaz de dar. Eu estou falando de mim. Eu não dou dízimo e nunca dei dízimo. Por isso que eu fui muito assim, às vezes, rechaçado dentro de algumas igrejas. Mas eu dou oferta. E às vezes, vou dizer mais, as minhas ofertas sobrepõem muito se eu tivesse dado meus dízimos. Porque quando eu dou com alegria. Eu dou com prazer. Às vezes ultrapassa o meu salário de 10%. Entendeu? Porque aqui fala, não dê por obrigação. E o que as igrejas hoje, eles põem dízimo como obrigação. E o que eles tinham que botar como obrigação? Eu faço uma pergunta para vocês. A Bíblia toda, qual é o ápice da Bíblia? Jesus Cristo. Ela vem falando de Jesus de capa a capa. Né? Agora, na Bíblia, Jesus, qual é a coluna vertebral? Qual é a maior forma de amor que a Bíblia nos mostra? A coluna vertebral são os 10 mandamentos. É a única coisa que a nova aliança que Jesus fez, ele não mexe. É os 10 mandamentos. Vocês vão ver porque os 10 mandamentos estão de capa a capa. Dízimo não. Dízimo você vê até determinada altura. Até enquanto o sistema levítico, que termina ali em Jesus, quando ele morre na cruz. Porque o sistema levítico era o sumo sacerdote, era Arão que recebia os dízimos, levava tudo para ele ficava no santuário. O santuário tinha um véu, ninguém podia entrar. Você pregava, você fazia 2 sacrifícios diários. Por isso que fala, sacrifício e oferta eu não quero, eu quero misericórdia. Jesus falou, aquelas são coisas passadas. O véu ficava ali, ninguém podia entrar, entregava. Arão pedia perdão pelo povo para Deus. Quando Jesus morre na cruz, o que acontece? A própria palavra fala, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. O que adianta? Agora você tem acesso a Jesus. Arão não podia ser visto, Jesus agora pode ser visto. Jesus ali, ele passa a ser o nosso sumo sacerdote real que está no céu intercedendo por nós. Então, se nós não temos mais sacerdotal, a parte sacerdotal, o sumo sacerdote, não temos mais levítico, nós não temos para ninguém mais para trabalhar para eles, não, hein? Nós temos que trabalhar agora para Deus. E o nosso sumo sacerdote está no céu. É Jesus que a tudo nos dá de graça. Daí vai a nova aliança. É a nova aliança. Deus está lá, Jesus está no céu. Deixou conosco o Consolador, o Espírito Santo.
É uma nova aliança que nós vamos ler daqui a pouco. Essa nova aliança foi formada. Então, eu li aí, ó, em Coríntios, o que Paulo fala. Então, isso aí são coisas que a gente tem que ler isso aqui e entender que tem igreja, que esse negócio não existe. Isso virou um mercado. E por isso que a palavra de Deus, que ele diz, ele fala que existe aí lobos com pele de cordeiro, e muitos dirão quando chegar Jesus, falar, eu falei do seu nome, eu preguei, falou assim, afasta de mim, Satanás. Vai acontecer isso, meus irmãos. Com certeza. Entendeu? Agora, sobre essa nova aliança, ela existiu, ela está em Hebreus. Quem fez a primeira aliança? Moisés. A primeira aliança foi feita lá no Sinai por Moisés. Mas se nós formos em Hebreus, por exemplo, nós vamos ver que Cristo era maior do que Moisés. O que Hebreus fala? Quer ver? Hebreus 3, de 1 a 6. Está aqui, ó. 3, de 1 a 6. Jesus é superior a Moisés. Moisés faz aqui a primeira aliança onde entrou dízimos. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que é confessão. Ele foi fiel àquele que havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que construtor de uma casa que tem mais honra do que a própria casa, pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. As coisas que Moisés fazia estava tipificando o que Jesus ia fazer no futuro. Aquele sacerdote Arão, que lá era tudo que Jesus ia fazer no futuro. No futuro o quê? Hoje o Jesus é nosso sumo sacerdote que está no céu. É uma tipificação, aquilo ali era uma tipificação. Então, ele continua aqui, ó, que deveria ser no futuro. Mas aí, isso no nós estamos em Hebreus 3, já estamos no versículo 6 agora. Hebreus 3, versículo. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. Ele é fiel como filho sobre a casa de Deus. E essa casa somos nós. E se nós apegamos firmemente a confiança e a esperança da qual nos gloriamos, assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a minha voz, não endureça o coração, como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, porque lá, apesar dessa ordem que Moisés deu do dia, ainda envia a rebelião. Ele fala, hoje vocês não endurecem o coração, porque hoje quem está falando é Cristo Jesus, o sumo sacerdote. Não endureça o coração como a rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo a minha prova. Apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz, por isso fiquei irado contra aquela geração e disse, o seu coração está se desviando e eles não reconhecem os meus caminhos. Assim jurei a minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Olha só. Teve uma época lá naquela... Deus, ele é tão maravilhoso, que estão falando de uma ganância que tem na igreja. Teve uma época que Jesus, na hora de fazer o tabernáculo, Deus falou com Moisés, quero que faz uma arca de madeira de acácia, e essa arca tem que ser toda recoberta de ouro. É a arca onde é que ficou lá a vara de Arão e as 2 tábuas dos 10 mandamentos, toda de ouro. Aquele povo tinha muito ouro, porque quando eles saíram do Egito, que teve as 10 pragas, o povo do Egito estava tão assim assustado com as pragas que Deus mandou, porque eles oprimiram o povo, que na hora que o povo estava saindo, as pessoas do Egito davam ouros para eles, davam ouro de presente para eles ir embora rápido, como se estivessem pagando um adil por ter feito tanto mal àquele povo que Deus provou que era filho dele.
Então enchia muito ouro. Então Deus falou assim, ó, traz os brincos de ouro que eles ganharam do Egito, traz tudo para a gente reformar. Chegou uma época que tinha a quantidade suficiente, o próprio Deus falou com Moisés, manda parar, chega que já basta. Mas as igrejas de hoje não mandam parar não, nego. Elas estão só pedindo, traz mais um dízimo, mais um pouquinho. Tem umas que vai para televisão aí e com um monte de gente esperando lá digitando uma oferta por fora e coisa e tal. Mas Deus, Ele mandou parar. É o suficiente. Então, são pequenas coisas que a Bíblia é assim, você tem que ir lendo aqui e ali para você chegar à conclusão de veracidade de fatos. Em Hebreus, eu falei da nova aliança. Em Hebreus, fala que o Jesus é o sacerdote eterno. Ele fala aqui em Hebreus 9, 23, 9, 23 e 24. O que ele fala aqui? 9, 23 e 24. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas. O que as cópias das coisas que estão no céu fossem purificadas? As cópias são aquele tabernáculo que Deus mandou fazer no deserto. Elas tinham que ser purificadas. E a purificação delas só podia ser manuseada por pessoas consagradas, é onde que entrou os levíticos, e os levíticos não podiam trabalhar, porque ficavam 24 horas imprimidos naquele trabalho. Então eles tinham os dízimos das primícias da terra, da comida, para poder alimentar suas famílias. E esse sacrifício, mas as próprias coisas celestiais, com os sacrifícios superiores, pois Cristo não entrou em santuário feito por homens. Olha só, Cristo não entrou naquele santuário lá, feito por homens, não, hein? Lá quem entrou foi Arão, tipificando Jesus. Cristo não entrou no santuário feito por homens. Uma simples representação do verdadeiro. Ali era uma simples representação do verdadeiro santuário, que é onde Cristo está hoje. Uma simples representação. Ele entrou nos céus, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes, porque naquela época todo dia, de manhã, de tarde, tinha que fazer aquele sacrifício, tanto pecado que tinha. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes. A semelhança, olha só, a semelhança dos sacerdotes que entravam no Santo dos Santos todos os dias, que era Arão. Ele não fazia isso igual Arão. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo, mas agora ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma como um homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso entrar no juízo, assim também Cristo foi oferecido como sacrifício uma única vez para tirar o pecado de muitos, e aparecerá a segunda vez para tirar o pecado, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Ponto. E aí ele faz a nova aliança. Em Hebreus ele fala da nova aliança. Jesus faz Hebreus 8, de 1 a 3. O que ele fala aqui? 8, de 1 a 3. Mais importante do que estarmos tratando, Hebreus 8, de 1 a 3, deixa eu ver aqui, a 13. O mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, que é Jesus, o qual assentou-se à direita do trono da majestade nos céus e serve no santuário, 8, de 1 ao versículo 13, e que está sentado no santuário do verdadeiro tabernáculo que está no céu, que o Senhor erigiu e não ao homem. Todo sumo sacerdote é constituído por apresentar ofertas e sacrifícios. Todo sumo sacerdote terreno é constituído por apresentar sacrifícios. E por isso
era necessário que também este tivesse algo a oferecer. Se ele tivesse na terra, se Jesus estivesse na terra naquela época, nem seria um sumo sacerdote, visto que já existiam aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. Lei de quem? Lei de Moisés. Ele serve um santuário que é a cópia e sombra daquele que está já no céu. Quer dizer, Moisés se via um santuário que era a cópia do que estava lá no céu. Para construir o tabernáculo, tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado. Foi o que Deus falou com ele: Moisés, olha aqui, tenha o cuidado de construir tudo que o modelo que eu estou te mostrando, que é o que está no céu. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador. Quer dizer, a aliança da qual ele é mediador. Jesus faz uma nova aliança. E aí, está em Hebreus, final da Bíblia. E o que constitui essa nova aliança? Paulo falou: quem está em Jesus, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se faz novo em sua vida, meu irmão. É isso que está falando aqui. Agora, o que é mais engraçado, eu vou voltar a um assunto aqui, só para terminar. Se as igrejas se preocupam tanto com a Bíblia, tirando texto fora de contexto para conseguir pretexto para fazer essas banalidades que fazem aí esses líderes religiosos, quando eu falo de todas as denominações, inclusive o papado, que é a igreja mais rica do mundo. O papado, se você for lá conhecer, quem já foi, eu nunca tive o prazer, mas eu vejo pela televisão. Diz que a igreja lá em Roma lá é de ouro, de cabo a rabo. Eu não sei para que isso, que Deus ele detesta a soberba. Jesus detesta a soberba. Deus também, ele é dono de tudo. Então, mas se essas igrejas se preocupam tudo aí, com tanta coisa, eu vou te falar uma coisa. Eu disse a você, qual que é a coluna vertebral da Bíblia? Não, o ápice da Bíblia é Jesus Cristo. Agora, qual é o plano que Deus tem de amor na Bíblia? É os 10 mandamentos. Ali você encontra o amor de Deus. Porque os 10 mandamentos são 2 tábuas escritas pelos dedos de Deus. Em Hebreu, em Deuteronômio, que faz a primeira pedra, Moisés quebra de rabo, porque teve um momento de ira lá, ele quebrou porque ele desceu com as 2 tábuas da lei lá. Quando ele chegou lá embaixo, o povo está pecando, fazendo um altar com bezerro de ouro, fazendo uma adoração à imagem lá, né? Uma coisa que Deus não gosta, uma imagem lá como um bezerro para ser Deus dele. É uma idolatria. Aí Moisés quebrou. Lá em Deuteronômio, Deus chama Moisés e dá a ele 2. Mas só que a segunda vez que ele dá, Deus escreve aquelas com o próprio dedo na pedra. A palavra, a gente fala que aquilo que é escrito na pedra, que é queimado, é eterno. Falou, e ele fala para Moisés: isso aqui é a minha lei perpétua. Perpétua é para sempre. E essas 2 tábuas, a palavra de Deus fala que elas se encontram no céu. Na arca está no céu, onde está o sumo sacerdote, que é Jesus. Nós acabamos de ler aqui. Bom, a palavra de Deus fala que os 10 mandamentos é puro amor. Paulo escreve isso. Eu não sei agora onde está, mas Paulo fala. E João também fala, os 10 mandamentos é puro amor. Por que é por amor? Porque são 2 tábuas, uma com 4 mandamentos e outra com 6. Os primeiros 4 mandamentos falam do amor, do homem para com Deus. Os primeiros 4. Que está na primeira tábua. Na outra tábua, que está os outros 6 mandamentos, fala também de amor, só que é do homem para com o homem. Se vocês eu posso até ler para vocês aqui, ó. Está em Êxodo, vocês vão me entender aqui, ó. Êxodo 20, ó. Ó, Êxodo 20, vamos lá. Vou ler aqui os 10 mandamentos. Êxodo 20, ó, primeiro mandamento, a primeira tábua de pedra. Os 10 mandamentos. Eu sou o Senhor, primeiro mandamento, eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. Segundo, não terás outros deuses além de mim, nem farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa que há no céu, na terra ou água debaixo da terra. Não se prostrará diante dela, nem prestará culto, porque o Senhor teu Deus
Sou zeloso que castiga os filhos dos pecados e os pais até a terceira e quarta geração. Terceiro mandamento, não tomarás o nome de Deus do seu Senhor em vão. Quarto mandamento, lembra-te do dia de sábado. Isso aqui eles ignoram, tem muita igreja que ignora isso, mas isso aqui é coluna dorsal, é mandamento de Deus, está eternizado, está nas duas tábuas, feito com o dedo de Deus e está lá no céu. Eu, por exemplo, a minha igreja não guarda o mandamento de Deus, mas eu sou sabatista, eu guardo o mandamento, porque Deus não escreveu isso para judeu, não, ele escreveu para todo mundo, está eternizado, porque está de capa a capa na Bíblia. Até o livro de Apocalipse ele se encontra. Aí vem, esse é o quarto mandamento, está falando do amor do homem para com Deus. Agora os outros 6 também falam de amor, mas é do homem para o homem, que ele fala assim, ó, quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe, amor do homem para com o homem. Não matarás, amor do homem para com o homem. Sétimo mandamento, não adulterarás, amor, respeito. Não furtarás, não darás falso testemunho e não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem a casa do teu próximo. É amor de um lado e amor do mundo. Então por isso que João fala, a lei de Deus é por amor. É puro amor. E eu te pergunto, se os dízimos é tão relevante assim nessas igrejas, por que ele não se encontra aqui nos 10 mandamentos? Porque quem escreveu os 10 mandamentos, a quem foi dado foi a Moisés. E foi Moisés que fez a aliança lá dos dízimos. Por que ele não colocou aqui? Não está aqui nos 10 mandamentos. Agora o sábio está aqui. E as igrejas ignoram. Como é que você pode ver uma coisa tão grande dessa? Você está entendendo? Se os 10 mandamentos é a coluna dorsal da vida, da Bíblia, o dízimo tinha que estar aqui, ué. Porque do jeito que eles dão essa forma de poder ao dízimo, como se o dízimo salvasse alguém, porque aliás nós não somos salvos por nada, nós somos salvos pela graça, mediante a fé, entendeu? E a fé sem as obras é morta. E o que é a obra? O que Jesus falou que é a obra? Ajudar os necessitados, ajudar os enfermos, as viúvas. Misericórdia eu não quero sacrifício. É isso que são as boas obras. Sem interesse, mas pela fé. Nós somos salvos por isso. Então, o dízimo não salva ninguém. Mas aqui nós temos a coluna dorsal da Bíblia, que é o 10 mandamentos. Os dízimos teriam que estar aqui. Por que não está? Agora tem o quarto mandamento, que é guardar o sábado. E isso as igrejas protestantes não guardam. Só tem algumas igrejas que guardam no mundo. Estão certas em guardar. Eu, por exemplo, agora estou frequentando a igreja que não guarda o sábado. Parei, procurei o pastor que eu não fico. Eu falei, eu sou igual cachorro, eu não posso ficar porta de igreja fechada. Eu entro. E eu, como eu estou em Rio Novo agora, aqui não, eu passei pela igreja que guardava, que é adventista. Aprendi muita coisa ali. Quando eu moro em Rio Novo, estou lá. Eu estou frequentando essa igreja é muito pequenininha aqui em Rio Novo. É uma bênção. Vou trabalhar junto com eles ali, meu plano é muito grande para ajudar eles, mas eles não precisam saber, é problema meu, eles sabem, eu guardo meu sábado, mas eu guardo meu sábado da maneira certa, não da forma que algumas pessoas aí dão um sábado, porque o que acontecia? Jesus guardava o sábado. Ele sempre guardou o sábado. Os apóstolos guardavam, Paulo guardava o sábado. Paulo, em diversas passagens na Bíblia, ele falava. Assim como de costume aos sábados, Paulo entrava na sinagoga. Mesma coisa é Jesus. Só que eles pegaram Jesus, eles tinham que ter um motivo para poder prender Jesus. E o sábado para eles era sagrado, conforme está na lei, é nos 10 mandamentos. Eles botavam um fardo muito grande em cima do sábado. Que não podia, você não podia cuspir a mais de 1 metro. Jesus curou uma pessoa, falou assim, pega a sua maca e anda, curou no sábado. Aí protestaram Jesus, porque Jesus mandou o cara pegar uma maca e andar e acabar de curar o cara no sábado. Uai, se Deus dá o sábado para nós, para o nosso deleite, sábado é para fazer o bem, fazer a obra também. A gente sabe não é para ficar à toa, não. O sábado é o dia que eu tiro para estar aqui, para estar pregando, e sabia que eu falo de Deus qualquer dia, mas o sábado é para você fazer uma visita filantrópica, para você fazer o bem. Sábado não é para você ficar parado de olhando para o teto, não. As igrejas que pregam isso, pregam errado.
O Deus daquela época lá, Caifás e Anás, eles fizeram aquilo para poder arrumar uma maneira de falar que Jesus não estava cumprindo o sábado. Se Jesus cumpriu o sábado, ele sempre guardou o sábado. Porque o sábado ele se encontra na Bíblia toda. Como eu te falei, o dízimo você não vê no Novo Testamento, mas o sábado, até no último capítulo, no último livro da Bíblia, está aqui, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Capítulo 14 de Apocalipse, se ele não fosse para ser guardado, meu querido, ele já tinha, Jesus antes de morrer, já tinha anulado o sábado. Mas ele não anulou, porque no último capítulo aqui, ó, Jesus, Apocalipse, escrito pelo último profeta, o último apóstolo a morrer, João, discípulo amado, ele fala aqui, ó, aqueles que vão para o céu. Aqui está, capítulo 14 de Apocalipse, aqui está a perseverança dos santos. Santos somos nós, chamados à santidade. Quem é? Aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Quais são os mandamentos de Deus? Eu acabei de ler, está lá em Êxodo. O dízimo está lá? Não, mas o sábado está. Mas o sábado eles não... Você vê como é que tem uma coisa errada aí. Meus amigos, meus irmãos, eu creio que eu deixei bem claro para vocês. Mais uma vez eu falo aqui, eu não sou contra. Se você quiser dizimar, você pode dizimar, é problema seu. Mas não tenha isso como obrigação. Não acho que se você não dizimar, você vai perder sua salvação, não, porque não vai, não. Não vai. Você quiser dizimar, dá. Agora não se esqueça das ofertas. Porque, como eu disse, eu vou tornar a dizer, uma igreja, se ela tiver a bênção de Deus, se quem estiver dirigindo aquela igreja for um homem de Deus, não tiver segundo os interesses, Deus é Jeová Jiré, ele provê. Ele faz com que aquela igreja cresça com as simples ofertas. Ele põe número, se for pequeno, ele põe número de pessoas lá que se juntar vai dar para pagar os aluguéis da igreja. O importante não é ter templo milionário, templo de Salomão, não. O importante é ter uma igreja pequenininha, mas que traga salvação. Que leve pessoas à presença de Jesus. Eu espero que esse estudo possa ter ajudado vocês a compreender isso. Eu sei que eu vou ser criticado por essas igrejas que agem dessa forma, mas eu estou aí. Se quiserem me chamar em algum programa para debater sobre isso, eu vou. Não sou pastor, não sou teólogo, sou apenas aprendiz. Ninguém mandou me ensinar. Eu aprendi nas igrejas, aí peguei amor para a igreja. O culpado foi quem me ensinou. Me ensinou, eu aprendi, está aqui. Se quiser me levar para debater, me leva. Pode ser pastor, teólogo, quem for, mas eu vou fazer em cima da Bíblia, está aqui. Não tem medo, não. Porque eu estou para ligar a verdade. Eu não larguei o mundão que eu tinha para vir brincar de ser cristão, não. E ainda tem muita coisa na minha vida para corrigir. Ainda tem muita coisa. Nós somos falhos, vamos morrer falhos. Mas eu quero que Deus olhe para mim e um dia olhe para mim, para minha família e fala: bendito filho do meu pai, bendito escolhido de meu filho. Tu foste muito pior e andaste no meu caminho. Ainda que tenhas algum pecado, neste momento eu te purifico, porque você me buscou. É isso que eu espero, porque todos nós estamos pecados. Então, eu não deixei a vida daquele mundo e recebi a graça que eu recebo hoje, que você não sabe a graça que eu recebi. Não é a dinheiro, não. A felicidade que eu tenho, quem não tinha, a paz que eu tinha, que eu tenho, quem não tinha. Para ficar brincando com a palavra de Deus, não. Eu tenho realmente no meu coração a vontade de um dia ter uma igreja, mas vai ser uma igreja totalmente diferente dessas coisas que você vê por aí. A igreja que ela vai ter que ter santidade, verdade, propósito social, entendeu? Porque a obrigação da igreja, na minha concepção bíblica, a igreja foi feita para servir e não para ser servida. A igreja tem que ter... O meu sonho é uma igreja com uma dispensa, com mantimento. Por exemplo, tem 3 cultos na semana.
Um culto você leva a oferta. Como tiver aí 50 membros, 60 membros, num culto você leva a sua pequena oferta. Os outros 2 cultos traz 1 quilo de alimento não perecível, para nós termos uma dispensa, para quê? Para poder socorrer a quem tiver necessidade de alimento nesse mundo aí, porque ações filantrópicas que os nossos governantes teriam que fazer e não fazem. Temos uma retirada mensal daquela cobriu as despesas da igreja, uma retirada mensal para guardar, para de repente poder ajudar um irmão que houve uma calamidade, caiu um pedaço da casa, arrumar comprar um fogão para que a enchente levou. Eu acho que a igreja tem que trabalhar dessa forma. Esse é meu sonho, mas Deus é que sabe. Então, que vocês possam aproveitar esse estudo. Hoje eu me alonguei um pouco mais, que foi o final. Mas eu creio que a Bíblia falou o que tinha que ser falado. Como eu disse, procura aí o Novo Testamento, vê se tem a palavra dízimo, vai encontrar oferta, vê a importância que Deus dava o dinheiro. Ontem eu falei que Deus ele falou que era mais fácil, ele tinha raiva do dinheiro, porque a palavra de Deus fala que o dinheiro é um dos males de todas as coisas, um dos maiores males. Porque, não que ele não goste de dinheiro, porque dinheiro faz falta, não é por isso, é porque o dinheiro, ele sufoca a pessoa, ele causa ambição. Ele disse também que é mais fácil passar um camelo no buraco da agulha do que um rico entrar no reino do céu. Quer dizer que ele não gosta de rico, ele gosta de rico sim. Ele está dizendo que muitas vezes o amor do dinheiro, a idolatria ao dinheiro, ele te tira da espiritualidade. Você fica soberbo, você cresce, você está na sua humildade, está enriquecendo, você está indo bem, você é uma pessoa boa. Depois que você começa a ficar muito rico, você começa a se inchar de cobiça, de soberba. Aí, meu filho, você se enche e você não consegue passar no buraco da agulha. Seu papai é mais fácil passar um camelo. O medo dele com o dinheiro é esse. E o dinheiro, infelizmente, e se faz isso com nós, pode fazer com líderes espirituais também, conforme nós estamos vendo por aí. Então, por isso que ele fala, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Você dá ao mundo os impostos que você tem que dar, mas a Deus, ele não quer seu dinheiro não, quer seu amor, sua fidelidade e a sua total confiança nele. Que a paz de Cristo fica com todos vocês. E, por favor, inscreva-se nesse canal, compartilhe, isso é de extrema importância. Outro dia eu recebi, do Brasil tem muito pouco, mas muito pouco. Mas eu recebi da Espanha, um tinino. Eu fiquei tão alegre. Saber que é tão fácil trabalhar para Deus. Não me custou nada, não me custa nada. E essas pessoas explorando os outros aí. Tenham todos um bom dia. Em nome de Jesus.